Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês, dando continuidade aí ao nosso assunto de Grécia, né, das civilizações clássicas. E nesse primeiro momento, nesses primeiros momentos de aula aí, nós iremos falar aí sobre a Grécia Antiga, uma das civilizações clássicas junto com Roma, e continuaremos falando aí sobre as cidades-estados. Falando sobre cidade-estado, nós temos duas aí, a qual nós devemos mencionar, né? Que são bastante estudadas aí. Esparta, a qual falamos semana passada, e Atenas, que nós iremos começar a falar um pouquinho dela, e na outra aula nós iremos comentar, entender um pouquinho a trajetória e a caminhada dela rumo à democracia, a democracia ateniense, visto que é justamente em Atenas que vai ser o berço, vai ser o surgimento da democracia. Beleza, pessoal? Então vamos entender um pouquinho. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Nós temos aqui parte da Grécia. Lembrando, não custa lembrar que a Grécia é todo aquele conjunto que já falamos antes, né? Magna Grécia, ali no sul da Itália, nas ilhas da Sicília e da Córcega. Nós também temos ali a Grécia insular, que é aquele conjunto de ilhas, tem na Creta a maior ilha que nós temos. A Grécia continental, né? A Grécia ali na Ásia Menor também, e nós temos aqui também a Grécia insular, esse conjunto de ilhas que nós temos aqui, a ilha de Creta, e a península do Peloponeso e a península da Ática. É justamente na península Ática que nós temos aí a cidade de Atenas, que atualmente é a capital da Grécia, né? Da Grécia atual. Porém, a Grécia atual, como a gente já viu, é bem diferente daquela Grécia antiga. Aquela Grécia antiga era muito maior do que a atual e com bastante diferença aí. Beleza, pessoal? Então, olha só. Posição geográfica de Atenas, para a gente entender, né? Atenas localiza-se na Ática, cerca de 30 estádios do mar. Estádios é uma medida daquele período, né? É considerado como se fosse 60 pés de Hércules. A medida era assim, para você ver, Hércules era um semideus, filho de Deus, um humano grego, filho de Zeus, um dos deuses gregos. Então, para você ver como é que eram as medidas, era atribuída às coisas, era atribuída aos seus deuses. Então, olha só, 30 estádios do mar, que era a medida da época, na encosta sudoeste do monte Licapeto, entre os pequenos rios Cefiso, a oeste, e Lissos ao sul, e Eridanos ao norte, sendo que o último corria pelo meio da cidade, esse último aí correndo pelo meio de Atenas. Beleza, pessoal? A cidade murada media cerca de 1,5 quilômetros de diâmetro, embora em seu auge os subúrbios se estendiam bem além das muralhas. A Acrópole ficava ao sul do centro desta área murada. A Acrópole, pessoal, era a cidade alta. Acropole, né? A Acrópole era a cidade alta. Pole, cidade, e Acrópole, essa palavra identifica o que é? A cidade como uma parte mais elevada da cidade, que era chamada de Acrópole. Ali onde tinha templos, onde tinha poder administrativo, onde tinha vários órgãos importantes ali da cidade de Atenas, não só dela, mas de outras cidades também tinha a sua Acrópole, a sua cidade alta, a sua parte alta da cidade. Beleza, pessoal? Era um ponto estratégico também, que você vê como observação ali de possíveis inimigos que estivessem chegando próximo à sua cidade, vindo que eram várias cidades-estados, e essas cidades-estados em momentos elas guerreavam umas contra as outras. Beleza? Prosseguindo, continuando, aqui a gente vê a própria Acrópole, aqui, ó, ela aqui. Você observa que ela é bem elevada, acima das demais localidades aqui. Nós temos a cidade mais baixa e a Acrópole aqui. Partenon, que é justamente aquele templo, aquela parte ali que a gente viu, esse monumento aí. Em várias cidades gregas nós temos aí o Partenon, inclusive lá em Atenas nós temos aí esses monumentos. Beleza, pessoal? Essa aí, para você ter ideia, essa que é a Acrópole, essa parte mais alta da cidade aí. Certo? A cidade de Atenas foi estabelecida pelos jônios por volta de 1600 a.C., na região da Península Ática, aquela que a gente mostrou ali naquela imagem ali, geográfica. Outros povos creto-micênicos, como aqueus, jônios e eólios, também formaram seu povo.
Então ali, pessoal, um conjunto de povos, isso é bastante interessante. Por que é interessante isso aí? Porque ela vai ter uma dificuldade, as suas terras não serão tão férteis. A sua geografia ela é acidentada, cheia de morros, isso vai se impossibilitar o quê? O desenvolvimento, um bom desenvolvimento da agricultura. Vai se desenvolver a agricultura ali? Vai. Porém, não com aquela qualidade necessária para a população local se abastecer, negociar, comercializar. E aí ela vai se desenvolver um comércio marítimo. Ela vai desenvolver uma rica sociedade baseada em atividades comerciais ligada ao mar também. Isso aí vai favorecer, facilitar com que ela tenha um desenvolvimento cultural bastante elevado, diferentemente de outras cidades. Então, o desenvolvimento, a posição geográfica dela, ali perto do mar, certo? O terreno acidentado, impossibilitando a atividade agrícola com força, vai favorecer com que ela tenha atividades econômicas importantíssimas. E essa atividade econômica importantíssima vai o quê? Ligar ela a outros povos. Essa ligação com outros povos vai ajudar ela aqui, o desenvolvimento cultural. Ou seja, ela vai conhecer outras culturas, outros povos, outras atividades econômicas e assim por diante. E ela vai ser bem aberta isso aí, ela vai chamar para ela tudo isso aí. A sociedade ateniense, ela vai abraçar muito bem toda essa cultura vinda de fora e aí vai elevar a cultura dela, consequentemente. Beleza, pessoal? Olha só, aquilo que eu falei a respeito do solo. A infertilidade, ou seja, não era própria para as atividades agrícolas. A infertilidade de suas terras favoreceu que os atenienses se dedicassem à pesca e ao comércio marítimo. Isso é importantíssimo. Você observa o seguinte, pessoas que são ligadas à atividade comercial, à feira, tal, aquela coisa toda, então ela sempre tem aquela comunicação, aquela boa comunicação com um com o outro e tal, sabe como tratar, como negociar, como conversar, é a chamada retórica, é uma habilidade de você saber falar, negociar, expor o teu produto, vender o teu produto, aquela coisa toda. Isso aí eles vão pegar muito, vai ser muito importante para eles, ok? Aproveitaram de sua posição geográfica estratégica para desenvolver o comércio de trigo, uva e azeitona e cerâmica, com as colônias gregas no mar Mediterrâneo e na Ásia Menor. Beleza, pessoal? Então, olha só, as atividades ligadas ao comércio, principalmente esses produtos aí, vão ajudar muito. Esses são produtos que elas vão, a cidade ateniense vai encontrar em várias outras localidades ali próximo aos mares, né? Ali no Egito, ali em parte da Ásia Menor e assim por diante. Então, deu para pegar a ideia? Prosseguindo. Olha, a sociedade ateniense aqui, ela era bastante interessante. Temos vários grupos sociais diferenciados, cada um com a sua importância. Resumidamente, vocês podem ver aí apenas três: os eupátridas, os metecos e os escravos. Resumidamente, vocês irão ver por aí em alguns livros apenas esses três aqui. Mas temos aí outros também que fazem bastante, que é bastante importante. Ou então vocês verão em outros momentos também apenas assim: cidadãos, que vai envolver parte disso aqui, estrangeiros, que serão os próprios metecos, e escravos. Vocês viram dessas formas também. Mas eu vou colocar bem detalhadamente aqui para a gente entender um pouquinho. Olha só, os eupátridas, grandes proprietários rurais, possuíam muitos direitos e privilégios sociais. Só quem possuía esses direitos, que eram considerados cidadãos, eram às vezes esses eupátridas. Porque nesse momento a política ateniense ela é censitária. O que é censitário, professor? Ela era baseada na renda. Dinheiro, não. Terras, escravos e assim por diante. A riqueza da época não era necessariamente dinheiro como a gente tem hoje. Beleza? Possuía muitos direitos e privilégios sociais por conta da política. Possuía também em função da grande quantidade de bens, ou seja, terras, grande poder o quê? Político. O sistema democrático de Atenas era praticamente todo controlado por essas camadas. A gente vai deixar para entender a caminhada da democracia ateniense depois, mas a gente vai entender por que isso aqui vai ser importante, essas camadas sociais. Georgóides, pequenos proprietários rurais, tinha uma parcelinha de terra, mas não tinha o poder que esses aqui eram pequenas propriedades rurais, mas não eram as melhores propriedades rurais, porque as melhores propriedades rurais estavam na mão dos eupátridas, beleza? Demiurgos, quem eram?
comerciantes da sociedade ateniense, né? Eram os comerciantes da sociedade ateniense, eram chamados de demiurgos, ok? Os tetas, pequenos proprietários rurais, endividados e dependentes dos eupátridas. Então, esses aqui, muitas vezes se venderam ou se endividaram com esses cidadãos aqui, que tinham muito poder, muita terra, e abriram inclusive mão de sua terra para eles. Aquela pouca terra que eles tinham, que não era tão boa para a produção, eles negociaram com os eupátridas. Como e por que a gente vai entender. Pequenos proprietários rurais endividados e dependentes dos eupátridas, que eram os credores de suas dívidas. O que é o credor, professor? É aquele que vai emprestar o dinheiro. Não é aquele que te empresta dinheiro para você comprar uma casa, um carro, O banco é um credor. O banco ele vai te emprestar dinheiro para você vai ter que pagar, é um empréstimo. E assim por diante. Se alguém vai lá e te empresta dinheiro, você tem que pagar, ele é seu credor. Ok? Então os eupátridas eram credor dos tetas, esses pequenos proprietários. Certo? Muitas vezes eles não tinham equipamentos, não tinham sementes para poder plantar, então eles pegavam com os eupátridas essas ferramentas, essas sementes e ficavam devendo para eles. Como garantia, ele deixava o quê? A terra, a pouca terra que ele tinha. Professor, e se a terra não pagasse? Aí tinha uma outra estratégia, a gente vai entender. Os tetas eram aqueles que haviam perdido suas propriedades rurais, portanto, eram os sem terras na sociedade ateniense. Metecos estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Só era considerado cidadão ateniense, vou adiantar isso aqui para vocês, filhos de pais e mães nascidos em Atenas, ateniense. Então era uma sociedade fechada, só era cidadão ateniense, e não eram todos, eram filhos de pais e mães atenienses. Dentre esses também todos não eram cidadãos. Menores de 18 anos até um tempo não eram cidadãos. Mulheres que eram cargo desprezado, entre aspas, desprezado, uma categoria social, né, sexual, no caso as mulheres, né, eram desprezadas pela sociedade ateniense, eram considerados cidadão de baixo escalão, vamos dizer assim. Era uma serva dos cidadãos atenienses, dos homens. A gente vai entendendo aos poucos. E por fim os escravos. Tinha escravo naquela época, professor? Tinha. Igual teve no Brasil? Não. No Brasil nós tivemos a chamada escravidão moderna, baseada no quê? Uma desculpa da pele, da cor da pele. Aqui não, era independente de cor de pele. Você poderia ser branco, azul, amarelo, negro, o que fosse. Você poderia ser escravo. Porque a condição estava em duas coisas. Ou dívidas. Então, às vezes, esse cara aqui se tornava tão devedor do eupátrida que ele se vendia como escravo para ele. Para morrer de fome, tal, aquela coisa toda. Então, os escravos, a origem da escravidão grega está nisso aqui, ó. Desses pequenos proprietários que não tinham terra e se vendiam como escravos para poder pagar as dívidas com seus credores, com os eupátridas. Ou prisioneiros de guerra. Beleza? Principalmente comerciantes e pequenos proprietários rurais que não conseguiam pagar suas dívidas e se tornavam escravos. A escravidão, portanto, era uma forma de compensar o não pagamento de suas dívidas. Beleza, pessoal? Então, os demiurgos também poderiam cair nessa questão aí da escravidão também. Beleza? Prosseguindo. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e entenda. O nosso horário aí está sob controle. Meu amigo companheiro Rubens, dá uma olhadinha para a gente não ultrapassar, não extrapolar. E quando empolga, aí a gente vai se embora. Isso, beleza. Vamos adiantar um pouquinho para a gente não cansar muito vocês. Olha só, a educação ateniense. Educação é importante em todo canto. A educação é aquele que vai preparar o cidadão para amanhã. Entendeu? Então, quem não dá muita importância à educação não tem compromisso com a sua sociedade. Olha só. A educação é diferente da espartana. A espartana preparava o cara para a guerra, o cidadão para a guerra, para o conflito, desde os seus 7 anos de idade e por diante. Nas outras cidades, e todas as demais cidades seguiam ora uma, ora outra estratégia, né? Ou de Esparta ou de Atenas. Elas eram como modelos. Olha só. A educação ateniense tinha por objetivo formar um cidadão completo. Indivíduos completos, preparados fisicamente. Então eles tinham atividades físicas, corrida, cuidado com o corpo também. Desenvolvia atividades físicas ali na educação ateniense. Não era só a mente. Psicologicamente, preparando ele, dando um estado
um espírito para ele, preparando o seu estado de espírito. E culturalmente, cultura é o que a gente passa, história, educação, história, geografia, português, matemática, isso é cultura, ok? Parte da cultura, porque a cultura é muito mais ampla que isso. E cultura, aí vem aquela questão, por volta de 7 anos de idade, a educação do menino ateniense ficava a cargo de um pedagogo. Aqui um pedagogo, é um professor, já viu aquela palavra? Fulano se formou em pedagogia, fulano é pedagogo, é justamente aquele indivíduo que vai cuidar da educação daquelas crianças menores, correto? Assim era o pedagogo ateniense, que geralmente era um escravo, só que era um escravo conquistado aí, que tinha um certo valor de educação, um certo valor intelectual e tudo mais, então ele ia preparar o que? A educação das crianças, certo? Então isso aí, daí vem muitas coisas que a gente vê hoje, pedagogo, e outros nomes que nós vemos hoje na sociedade, vem daí da Grécia Antiga, certo? Estudando o quê? Música, artes plásticas, pintura, né? Filosofia, né? Que é aquela ideia, o amigo apegar pela sabedoria, pela reflexão e tudo mais. Oratória, ou seja, o cara conversar, discursar, porque ali o cidadão ateniense era aquele preparado para a vida política, porque ele ia ter que convencer os grupos sociais a votarem nele ou não, as assembleias votarem nele ou não, ok? Além de atividades físicas, já as meninas, aí vem a diferença, ficava sobre os cuidados da mãe até o casamento. Então as mulheres eram cidadãs de segunda categoria, não eram consideradas nem cidadãs, certo? Era mais uma serva, elas não tinham tanto valor aí nas cidades atenienses. Já Esparta já tinha valor, porque ela era as mães dos guerreiros que iam servir a sociedade espartana. Veja só as diferenças, vai comparando as diferenças aí. Prosseguindo, deu para a gente pegar a educação, bastante importante. Política ateniense, aí nós temos algumas instituições, alguns órgãos de representação da política ateniense, que ela vai mudando com o tempo. Ela vai mudando com o tempo. Por exemplo, a Pulé, ou Conselho dos 500, no início ela só vai ser 400 membros, mas ela vai mudar para 500 depois, com algumas reformas, com alguns reformadores, que a gente vai ver nas aulas que vem, nas próximas aulas, que eles vão introduzir uma nova forma de política ali na sociedade ateniense. A partir de então a gente vai chegar na democracia. Pulé, o Conselho dos 500, era uma assembleia ateniense com caráter censitário, aquela que eu falei para você que é censitário, é aquele cidadão que tem posses. Dinheiro, professor? Também, mas naquela época a gente tem que entender o valor de posses naquela época. Era terras, era escravos, era riqueza, era produtos. Então esses eram aí, eles poderiam votar e se candidatar e ser votados, beleza? Areópago, instituição exercida por juízes oriundos da aristocracia. Quem era a aristocracia? Era justamente os eupátridas, eram aqueles poucos proprietários de terra, né? Por isso que a palavra é o que? Poucos, cracia, governo de poucos, beleza? Então poucos mandavam na cidade. Arcondado, olha só isso aqui, bastante interessante essa instituição. Instituição constituída por 9 governantes que dividiam a responsabilidade de tomar decisões importantes. 9 governantes que governavam durante 10 anos cada governante. Então você passava 90 anos governando só por esses caras aqui. Depois vai se mudar. Depois vão colocar esses governantes arcondatos, esses arcontes, para governar apenas 1 ano. Mas inicialmente era 10 anos cada um deles. Beleza? A eclésia, era a que votava, aprovava ou rejeitava propostas do Areópago, certo? Ela escolhia aí os membros da Bulé, era a grande assembleia, era composta por 400 mil cidadãos. Depois ela vai crescer, 400 mil cidadãos, depois vai para 600 mil cidadãos aí na cidade de Atenas, beleza, pessoal? Então a eclésia era uma grande assembleia, ela que votava ali, a Bulé, ela que escolhia os representantes, né, do arcondado, da Bulé e assim por diante, beleza? Era quem? Eram todos os cidadãos atenienses. Lembrando que ficavam de fora, cidadãos atenienses tinham que ser homem, maiores de 18 anos, que não fossem escravos, que fossem filhos de pais e mães atenienses. Ficavam de fora quem? Os menores de 18 anos, aí inclui crianças, jovens e assim por diante, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, beleza, pessoal?
prosseguindo, deu para a gente pegar essa ideia, vamos prosseguir. Aí nós temos o esquema aí da eclésia, né? Ela que elegia quem? Os tribunais populares. Era aquela assembleia dos cidadãos, todos os cidadãos ali, aqueles 400, depois vai aumentar para 600 mil. Né? Então era a eclésia que elegia quem? Os tribunais populares, os magistrados, os que compunham a bulé, né? E assim por diante. Todos esses aqui eram instituições aí da Atenas, né? Da Atenas antiga, beleza? Deu para a gente pegar essa ideia? Eu acredito que, deixa eu dar uma olhadinha, eu acredito que a gente fica por aí. Na próxima semana a gente vai entender, vamos mastigar bem direitinho, que é para a gente digerir tudinho as ideias e entrar bem direitinho na nossa mente. Beleza, pessoal? Olha só, semana que vem a gente vai entender um pouquinho sobre a chegada da democracia, os reformadores, quem são eles, como é, para a gente entender bem direitinho, para a gente ficar bem lapidado nisso aí. Olha que palavra chique, né? Então vamos lá, quais são os exercícios da semana passada? Como era formada a sociedade espartana? Os esparciatas, cidadãos, filhos de mães e pais espartanos. Veja que isso aí eles não são diferentes de Atenas, viu? Tem que ser membros ali da própria sociedade. Periecos, pequenos comerciantes e artesãos e ilotas, grupo social obrigado a trabalhar nas terras dos esparciatas, beleza? Segundo, como era a educação espartana? As crianças do sexo masculino ficavam aos cuidados da família até os 7 anos de idade. Após essa idade, o Estado espartano tomava conta da educação dessas crianças, dando-lhes uma educação militar voltada para a guerra. Aos 12 anos, eles complementavam parte de seu treinamento na periferia da cidade, ali em volta da cidade, ali, totalmente desprovido de qualquer recurso, pronto para se virar do jeito que ele foi treinado. Até os 18 anos de idade, quando incorporava um exército espartano. E depois ele lutava o exército até os seus 30 anos, até os seus 60 anos, antes que começava a entrar nos cargos públicos, políticos, né? Prosseguindo. O que era Jerúsia? Jerúsia era uma instituição espartana, formada por 28 gerontes, cidadãos com mais de 60 anos e 2 reis. Eram responsáveis por elaboração das leis da cidade-estado de Esparta. Só para a gente mais ou menos ter ideia, o que é uma instituição? Uma escola é uma instituição, uma igreja é uma instituição, uma prefeitura é uma instituição. Aqui a gente pode associar ela como se fosse uma prefeitura, né? O que tem uma prefeitura? Um prefeito e os seus secretários, aqui, os gerúndios, né? Os gerontes, 28 membros e 2 reis, beleza? Só para a gente entender um pouquinho melhor. O que era o Éfilos? O Éfilos também era uma instituição espartana formada por 5 cidadãos, tendo diversos poderes administrativos, militares, judiciais e políticos, atuando na política como chefes de governo. Esses Éfilos tinham que ter mais de 60 anos de idade também, beleza? Quem constituía a Assembleia Espartana e do que ela tratava? A Assembleia Espartana era constituída pelos cidadãos espartanos que se reuniam ao ar livre, uma vez por mês, para tomar decisões políticas, como, por exemplo, a aprovação ou rejeição de leis. E era na base do grito, né? Quem gritasse mais forte levava a parada. Prosseguindo, e exercíciozinhos dessa aula para a próxima semana. Grandes propriedades rurais que possuíam muitos direitos e privilégios sociais em função da grande quantidade de bens, de terras que possuíam, exercendo assim um grande poder político, controlando a democracia de Atenas. Que camada social era essa? Ficou meio embaraçado aí, mas lê devagarzinho que você vai entender o que é, ok? Eu quero saber qual é essa camada social aqui que tinha todos esses privilégios. Segundo, como estava dividida a sociedade ateniense? Ok? Terceiro, quais eram as instituições atenienses? As instituições atenienses. Quarto, como era a educação ateniense? Quinto, que instituição votava aprovando ou rejeitando propostas do Areópago? Beleza, pessoal? E nosso referencial bibliográfico, na página 136 e 37, alguns sites aí para você ver aí essa aula também. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu!